Você já sentiu que o que você faz não serve para nada? Reza e não vê resultado. Educa os filhos na fé e parece que não entra. Tenta ser bom num ambiente podre e sente que é uma gota no mar. E aí vem aquele pensamento: para que se eu sou um só? Pois hoje Jesus conta duas parábolas curtinhas que são a resposta exata para isso. Ele fala de um grão de mostarda, a menor das sementes, que acaba virando um arbusto onde os pássaros fazem ninho. E fala de um punhadinho de fermento que uma mulher esconde na massa e faz toda a farinha crescer. Repara o que as duas têm em comum. As duas são pequenas e as duas trabalham escondidas. Uma debaixo da terra, a outra dentro da massa. Ninguém vê elas trabalhando. E mesmo assim, mudam tudo. Fica comigo, porque hoje você vai entender por que Deus quase sempre começa pelo pequeno e por que aquilo que você faz e parece inútil está fazendo muito mais do que você vê. Escuta estas duas imagens, são simples e enormes. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. É a menor de todas as sementes, mas quando cresce, é maior do que as outras hortaliças e se torna um arbusto, de modo que os pássaros do céu vêm fazer ninho em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Jesus disse todas estas coisas às multidões em parábolas, e nada lhes dizia sem usar parábolas. Assim se cumpria o que o profeta havia dito: abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos começar pelo grão de mostarda. No tempo de Jesus, isso era um ditado. Quando alguém queria dizer uma coisa mínima, dizia, é como um grão de mostarda. Todo mundo entendia. E Jesus pega essa imagem e diz, assim é o reino de Deus. E que escândalo isso deve ter sido, irmão? Porque o povo esperava um Messias poderoso, com exército, com trono, com golpe de Estado. E Jesus diz a eles, não, isto começa como uma sementinha que nem se vê. E foi assim mesmo. 12 homens assustados, sem dinheiro, sem poder, sem estudo, escondidos num quarto. Esse foi o começo, e hoje, 2000 anos depois, esse arbusto cobre a terra inteira. Começou sendo a menor coisa. E aqui está a primeira lição, e eu quero que você leve gravada. Não despreza o pequeno, nem na tua vida, nem na de ninguém. Porque a gente vive com a mania do grande e do imediato. A gente quer se converter de uma vez, ser santo numa semana, mudar a família inteira num puxão. E como não acontece, a gente desanima e larga. E Deus não trabalha assim. Deus trabalha como a semente, devagar, no escondido, sem barulho e sem pressa. Então, se a tua oração de hoje foi fraquinha, se você só conseguiu rezar um Pai Nosso com sono, não despreza. Isso é um grão de mostarda. Se a única coisa que você fez foi morder a língua para não responder mal, isso é um grão de mostarda. Se você perdoou uma coisinha pequena, só ali está. Deus não precisa que você entregue uma floresta. Dá uma semente e deixa ele trabalhar. O pequeno feito com amor é enorme, e o grande feito sem amor não serve de nada. E repara como termina a primeira parábola com um detalhe lindo. O arbusto cresce e os pássaros vêm fazer ninho em seus ramos. Ou seja, aquela árvore acaba dando abrigo para os outros. E é assim contigo. O que Deus vai fazendo crescer em você não é só para você. Um dia vai ter gente descansando à tua sombra. Teus filhos, teus netos, um amigo afundado, alguém que se apoie na tua fé quando a dele balançar. Você não cresce só para você. Cresce para dar abrigo. E agora vamos ao fermento, que para mim é ainda mais impressionante. E repara no verbo que o evangelista usa. Diz que a mulher mistura ele na farinha, esconde ele dentro. Ela não põe por cima, não exibe. Enfia dentro a massa até sumir. E aí já não se vê mais. E justamente ali, quando já não se vê, é que ele começa o trabalho dele.
E isso tem duas lições gigantes, irmão. A primeira, o fermento só funciona dentro da massa. Um fermento no pacotinho, separado, perfeito, limpinho, não faz absolutamente nada crescer. E tem cristão assim, trancado no grupinho dele, separado do mundo para não se sujar, criticando a massa de fora. Pois isso não fermenta nada. Você tem que estar metido no teu trabalho, na tua família, no teu bairro, no meio do povo, ali onde as coisas não são perfeitas. Porque o cristão não é chamado a ser um monumento, é chamado a ser fermento. E a segunda lição, repara na desproporção. Um punhadinho de fermento para 3 medidas de farinha, que era muitíssima farinha, dava para alimentar um monte de gente. E basta aquele tiquinho para tudo crescer. Você entende o que isso significa? Que não precisa de muitos, precisa que os poucos sejam de verdade. Então nunca diz, eu sou um só, o que eu vou mudar. Uma só pessoa boa muda um ambiente inteiro. Pensa na tua própria experiência. Num escritório onde todos falam mal, basta um que não fale para os outros se segurarem. Numa família dividida, basta um que perdoe primeiro para tudo começar a se mexer. Num grupo de amigos, um que tenha coragem de dizer, isso eu não faço. E você vai ver como os outros respiram aliviados, porque também não queriam. Você é essa pitada de fermento e não sabe quanta massa está fazendo crescer sem perceber. E tem uma terceira coisa que estas duas parábolas ensinam juntas e é das mais difíceis de aceitar, a paciência. Porque nem a semente, nem o fermento fazem o trabalho na frente dos teus olhos. Você não vê uma árvore crescer, pode ficar 1 hora olhando a massa que não vai vê-la subir. Mas se você sai e volta depois, está o dobro do tamanho. E é assim que Deus trabalha em você, irmão. Por isso, muitas vezes, você sente que não avança, que faz anos que luta com o mesmo defeito, que reza por aquela pessoa e nada muda. Mas você está medindo errado. Está olhando a massa de perto e por isso não vê ela subir. Olha só a tua vida de 10 anos atrás e me diz se você é o mesmo. Aí sim dá para notar. Deus esteve trabalhando esse tempo todo em silêncio, enquanto você achava que não estava acontecendo nada. E isso é importantíssimo para quem reza por um filho que se afastou, por um marido que não crê, por alguém que saiu da igreja. Você semeia e reza e não vê nada. E talvez essa semente esteja trabalhando debaixo da terra faz anos e vai brotar no dia que você menos espera, talvez quando você já não estiver aqui. Santa Mônica rezou 18 anos pelo filho Agostinho. 18. E sem ver nada. E aquele rapaz perdido acabou sendo um dos maiores santos da história. Nunca para de semear só porque você não vê. E deixa-se eu te dizer mais uma coisa sobre o fermento, porque tem um alerta nela. O fermento faz crescer o que toca, seja bom ou ruim. Jesus também falou do fermento dos fariseus, aquele que corrompe. Ou seja, você está sempre fermentando alguma coisa ao teu redor, irmão, para o bem ou para o mal. O teu jeito de falar na mesa, a tua reação quando fica bravo e o que você celebra e o que você critica, tudo isso está levantando ou afundando quem vive contigo. Então a pergunta de hoje não é se você influencia, é em que direção. Então o que a gente leva para casa hoje? Que Deus sempre começa pelo pequeno, então não despreza nem a tua semente de hoje, que o que cresce em você vai acabar dando abrigo para os outros, que o fermento só serve metido na massa, não se afasta do mundo, entra nele, que basta pouquinho para fermentar muito, então não diz que você é um só, e que é preciso ter paciência, porque Deus trabalha onde você não consegue ver. A tarefa de hoje é das mais fáceis de fazer e das que mais mudam uma vida se a gente sustentar. Escolhe uma coisa pequena, mas pequena de verdade, e começa hoje. Não se propõe a rezar 1 hora por dia, porque na quinta você larga. Propõe 3 minutos. Não se propõe a ser paciente com todo mundo. Propõe não responder mal a uma pessoa. Não se propõe a ler a Bíblia inteira. Lê 5 versículos. Essa é a tua semente de mostarda. E o importante não é o tamanho, é que você semeie hoje e não abandone amanhã. E uma segunda coisa, para os que estão cansados de rezar sem ver fruto.
Hoje, em vez de pedir resultados a Deus, pede paciência. Diz para ele: Senhor, eu continuo semeando, o crescimento é coisa tua. E solta o calendário. Deus nunca chega atrasado, mesmo que para a gente pareça. E olha, se esta mensagem te deu ânimo, me ajuda a fazer ela chegar a alguém que está prestes a jogar a toalha. Uma mãe que reza por um filho faz anos, alguém que se sente insignificante, alguém que diz: eu vou mudar o quê? Se inscreve se você ainda não fez, deixa o like e compartilha este vídeo com essa pessoa. E deixa nos comentários a tua cidade e o teu país, e se você quiser, me escreve essa coisa pequena que você vai começar hoje. Escreve mesmo, porque o escrito compromete, e daqui a um mês volta neste vídeo e conta pra gente se você sustentou. Eu vou rezar por você na missa. Uma coisa a mais importante: tem páginas falsas usando o meu rosto e o meu nome para pedir dinheiro e prometer milagres. Isso não sou eu. Eu nunca vou te pedir dinheiro por uma oração. O único canal verdadeiro é Luz de Fé com o Padre Bento. Toma cuidado. Fica agora na Santa Missa desta segunda-feira, 27 de julho. Nós oferecemos por você, pela tua família e de maneira especial por todos os que faz anos semeiam sem ver fruto, sobretudo pelos pais e avós que rezam por filhos afastados da fé. Que Deus te abençoe e não esquece, o que Deus faz em você ainda não se vê, mas está crescendo. Que Deus abençoe todos vocês hoje e sempre.